Obrigado a todos. Bom dia ainda. Não, boa tarde já. Primeiro, agradecer ao Daniel, foi sensacional organizar com o IAB. Eficiência, facilidade, sem frescura, sem dificuldades. Segundo, só amigos aqui na mesa, o que é maravilhoso, né? O Otávio é o juiz que me faz me sentir bem, porque eu sou neocomunista. Eu descobri isso há pouco tempo. E o Otávio é o juiz mais liberal que eu. Então o pessoal xinga o juiz do trabalho e fala, mas fala no Otávio, o Otávio é sensacional. Eu discordo dele como todos os juízes discordam de mim. Então é o outro lado da moeda, é maravilhoso. É ótimo ouvir o Gustavo falar, porque ele vem daquele mundo em que a vontade vale. O mundo em que a vontade vale é muito mais simples. O nosso mundo trabalhista, a gente chama o fun side of the island, a gente de fato é desafiador, a vontade não vale, gente. O Calvé, infelizmente, é uma exceção. Eu não conheço também a Mônica, mas parece ser também uma exceção. Não vale mesmo. Só para dar um exemplo para vocês, a gente está julgando daqui a alguns dias no TRT, eu não vou dar nomes nem detalhes, um caso de uma gerente que ganhava R$ 2.500 por mês mais comissão e a reclamação trabalhista dela chegou a R$17 milhões e um salário líquido mensal de 240 mil. Eu não precisaria dizer mais nada para esse caso ser anulado. Nada. Se eu dissesse isso para qualquer juiz que não seja absolutamente contaminado, ele ou ela falaria, anula isso e vamos descer para fazer conta, porque é claro que está errado. Não será anulado, provavelmente. É aquilo que os americanos chamam de uphill battle. A gente tem lá uma turma difícil de pessoas que estão enraizadas naquele espírito do juiz super-homem e a coisa que o juiz mais gosta no mundo é o nulo de pleno direito. Nulo de pleno direito é a porra toda. É tudo nulo de pleno direito. Então, nós somos viciados em recurso. Nós somos, no direito ao trabalho hoje, viciados num jogo, porque hoje a gente joga um jogo de azar. Né? A gente faz recurso ordinário, embargo de declaração, vai para o tribunal, julga o tribunal, a gente faz embargo de declaração, recurso de revista, agravo de instrumento, vai para o TST, admite, não admite, lá vai para o pleno, né? Aí eu faço embargos ao pleno, aí eu vou para o Supremo com recurso extraordinário que não é admitido, agravo de instrumento, e eu mantenho esse processo vivo por 7 anos, 8 anos, em detrimento do próprio devedor, porque não existe investimento financeiro melhor do que os juros das suas trabalho, não existe, né, o melhor do mundo, e muitas vezes em detrimento do próprio empregado, que ele preferia abrir mão desses juros e receber e acabar com essa história. O litígio é sofrido e a gente só faz estender esse litígio. Agora, nós temos o juiz super-homem, ou seja, a justiça do trabalho ela é viciada na necessidade de assistência. Qualquer ato em que eu esteja abrindo mão de direito como trabalhador, depende do juiz super-herói. Eu estou com o Otávio. Eu chegava lá na frente de qualquer juiz e fazia os maiores absurdos do mundo, alguns juízes cansados, sabendo que aquilo era um processo simulado, sabendo que aquilo era um processo necessário para conseguir uma quitação numa situação extrema, falavam, deixa passar esse negócio, e ainda ajudava a gente, dando lá uma forçada de barra nas verbas indenizatórias. Então, assim, era uma fraude dentro da fraude, né? A fraude é o quadrado que a gente fazia ali. Melhorou um pouco com essa ideia da jurisdição voluntária, embora, de novo, né, eu tenho várias cabeças e várias sentenças. E tem o TRT de São Paulo jogando contra. Né? Em São Paulo você não faz acordo se tiver vínculo no meio da história, o que é, no meu entender, uma enorme bobagem. Né? Você tem que fazer acordo em todos os casos. Mas, enfim, esse juiz super-herói é muito complicado. Como é que funciona a figura do hipersuficiente nessa história? E eu fui corrigido por um sócio do Márcio, lá do Bermudes, a gente falando num evento do CDMA, falou, não é hipersuficiente, é isossuficiente. Só que não pegou, o advogado trabalhista não liga para essas coisas, continua hipersuficiente, mas foi uma aula sensacional lá naquele curso de arbitragem trabalhista do CDMA, que, aliás, parabéns, foi muito bacana. O que eu vejo aqui como hipersuficiente? Ele esbarra na irrenunciabilidade de direito sem assistência. Esse é o problema. Os juízes do trabalho, na sua maioria, não gostam da ideia de renúncia sem assistência. E, se possível, a minha assistência, porque eu sei o que eu vou fazer. E o juiz se acha, sim, um super-herói. Se acha um super-herói aí em todas as esferas. A juizite é um problema seríssimo em todas as esferas. Na justiça do trabalho, eu só tenho mais FaceTime, eu estou lá o tempo todo com o problema. Eu faço audiência, é muito mais direto, e aí eu posso resolver tudo. Saindo da questão de assistência, vamos olhar o que é esse hipersuficiente. A lei fala, o artigo 444 fala que ele pode fazer acordo dentro daqueles itens do 611A, e 611A, gente, tem de tudo, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre instrumentos coletivos. Aí eu lamento, está na lei. Eficácia e preponderância. Eu acho, inclusive, que dentro dos mesmos termos que é autorizado na Convenção ao Acordo Coletivo, pode até reduzir salário.
tá? Com a mesma eficácia e preponderância. E aí eu dei esse direito ao hipersuficiente. A gente pode gostar ou não gostar da lei. É um direito nosso. A gente só não pode descumprir. Né? E aí é outra coisa que os juízes também não entenderam, porque no seu trabalho a gente tem os juízes que cumprem a lei e os juízes que não cumprem a lei. Mas assim, tranquilo e calmamente, né? Como quem traz uma pizza. Não, eu não cumpro, eu discordo, eu não gosto disso. Eu lembro que eu trabalhava muito, não no seu trabalho, mas no TJ, em Porto Alegre, né? E tinha lá um grupo de desembargadores que a coisa que eles mais gostavam era o voto divergente. E o cara fazia questão de ler 50 páginas, já vencido. Mas era uma coisa assim, eu tenho que divergir. Então, assim, juízes do trabalho que não cumprem a lei por convicção política, ideológica, humanitária. E aí, infelizmente, não é o papel do juiz. Né? Esse julgamento que a gente viu no Supremo recentemente é muito isso. Você vai olhar o que está escrito na lei, cumprir ou não cumprir a lei. Ah, não gosta, faz uma PEC e muda. Pressione o seu deputado, o seu senador a aprovar o que tem que ser aprovado. Agora, colocar nas costas do judiciário a solução casuística de problemas é muito complicado. O fato é, o hipersuficiente ele é hiperpoderoso no nosso sistema hoje. A CLT deu hiperpoderes para essa figura. É justo que seja o cara ou a moça que ganha 11 mil reais e tem um terceiro grau completo? Não sei. Eu fiz essa questão, eu fiquei muito indignado. Eu participei de um monte de debates lá no TRT 1 aqui, convidado pelo Marcos Cavalcante, convidado pelo pessoal da escola, levei porrada de todo lado, de vários desembargadores e ministros, fiz uma mesa com a ministra Cátia do TST, só apanhei, mas uma das coisas que eu perguntei é razoável esse limite de 11 mil reais, ou esse é um limite que não é razoável? E a resposta que me deram, que eu gostei, é 2% dos assalariados seletistas ganham mais que isso, 2%. Então tá bom. Aí eu até brinquei com os juízes que estavam com medo de perder clientela. Falei, é só 2% da sua clientela. Sabe, não fica com medo de perder clientela, 2% só que vai poder ir para a arbitragem. O que é uma coisa que me parece razoável. Gostando ou não dos critérios, eles estão lá. E o poder é muito grande. Agora, eu acho que a CLT revista pela reforma tem um problema. Porque o artigo 444, que cria o hipersuficiente, não conversa com o 507, que trata da arbitragem. O 507 retira a questão do terceiro grau para incluir os atletas, eu acho que é justo que inclua, só que os atletas que estão no 507, eles não têm os superpoderes dos hipersuficientes de negociar o que está no 611A, e no 611A está tudo, está a lista de compras inteira, o que não está no 611A, que está no 611B, é aquilo que de fato são cláusulas pétreas e essas nunca puderam ser negociadas. Então, no A você vai negociar jornada, participação em lucros, vai definir o que é cargo de confiança, vai fazer um escambau. Então, se esse cara tem esses superpoderes de negociar com eficácia e preponderância, o de 611A, ele é superpoderoso. Só que o atleta não é. Então, se eu sou juiz do trabalho, não gosto de renúncia de direito porque eu sou juiz do trabalho e a ínfima minoria gosta, ou aceita ou acha que é bom. Eu não vou aceitar como válida a cláusula do Fred, não importa se ele ganha 5 milhões por mês, porque ele não é hipersuficiente nos termos da lei. Então, a manifestação de vontade daquele que não é hipersuficiente, com base no 507, mas que ele não está dentro do 444, eu acho que é o calcanhar de Aquiles da reforma mal feita. Né? Eu estava agora, o Cavei estava mostrando ali alguns artigos da MP de hoje de manhã. Tem um monte de coisa errada. Então, assim, a gente tem que também aprender a fazer ali com um pouquinho mais de cuidado, porque é um negócio inacreditável. Essa inconsistência entre esses artigos gera uma saída muito fácil para quem quiser anular um compromisso arbitral feito por um atleta. E esse é um problema, porque são casos que deveriam, de fato, ir para a arbitragem, porque esses caras ganham muito. Né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, são muito bem assessorados na sua opção por aquela cláusula. Então, não teria problema. O juiz do trabalho trabalha com a ideia de coação presumida. A coação presumida está entranhado na intuição do juiz do trabalho. E a nossa experiência é essa. Você chega lá e vai falar de um empregado, o mesmo empregado que é um diretor, que ganha 50 mil reais por mês, e etc. e tal, e o juiz olha ali e fala, peraí, mas será que esse cara que dedicou 20 anos ou 30 anos da sua carreira para essa empresa não está sendo forçado a esse acordo? Não é? Porque, bem ou mal, por mais que ele ganhe 50 mil reais por mês, essa empresa fatura 1 bilhão por ano, né? E poderia, né, estar coagindo ele. Né? Então, a gente tem tantos casos, gente, a gente fala de coação. Eu tenho um caso
concreto, real, anterior à reforma trabalhista, que para mim exemplifica, eu estou sem horário, tá? Você não colocou lá, exemplifica o que é essa questão da coação, que é um caso real de um empregado que foi contratado por equívoco com o seu salário em moeda estrangeira, mas assim foi contratado, a carta oferta foi feita em moeda estrangeira, e essa empresa, que era uma empresa existente, correta, multinacional, cumpriu esse contrato, aí eu estou falando de passado remoto, véspera da eleição do Lula, primeiro mandato, o dólar foi a 4 e tal, e esse cara, que era um diretor, passou a ganhar mais que o presidente. Chamaram ele e falaram, filho, não dá para ganhar isso aqui, né? Você está ganhando mais que o João, que é seu presidente. Não, acerta aí, faz o que você quiser, me coloca junto com os outros diretores. Aí consultaram o advogado trabalhista, falou, não pode. E renunciabilidade de direito, esse cara não pode assinar um contrato. E aí, como é que faz? Aí consultaram outro advogado, aí fizeram o quê? Uma simulada. Olha que coisa bem feita. Reduziram o salário do cara, ele entrou com uma ação trabalhista pedindo rescisão indireta e nessa ação trabalhista fez um acordo pelo qual se fez o quê? Colocou-se o salário dele onde tinha que estar e tirou a cláusula de correção pela cambial. Olha que bosta, gente. Olha onde é que a gente se meteu. A gente conseguiu uma situação em que a empresa errou de boa fé e cumpriu e manteve o contrato errado. O empregado chamado, ele era diretor financeiro, falou, cara, claro que eu não posso ganhar mais que o presidente, é claro que está errada essa cláusula, vamos arrumar. Não vale. E aí você é obrigado a empresa honesta, empregado honesto, junto com advogados que também não são desonestos, são só práticos, foram lá e fizeram uma fraude. O advogado podia perder a sua carteira da OAB, todos nós podíamos estar na cadeia junto com o juiz. Então, assim, é inacreditável, né, o que... Não, junto com o juiz, porque ele sabia, vamos combinar, né, sabia de tudo. Então, e ainda era uma cidadezinha desse tamanho no interior de um estado. O juiz sabia de tudíssimo, tá? Assim, ele estava lá. Então, assim, era uma forma de resolver um problema. Fala que tem 20 criar, não, isso, né? Como eu estou falando, você sabe, eu denunciei a data lá em 2003, 2004. Está prescrito, eu não sou criminalista, mas deve estar. Então, gente, eu acho que esse é o problema do judiciário. Olhando do ponto de vista da arbitragem, tá? E eu queria botar para vocês, eu tenho um PowerPoint aqui, eu quero colocar só um quadrinho. Eu acho a arbitragem especialmente benéfica para o empregado. Então, assim, eu falo com os meus clientes e com as pessoas que têm interesse o seguinte, me contratem, que eu vou lá e vou convencer a galera que é bom. E mais, se você acredita que a arbitragem é bom, você tem que ter uma situação de adesão voluntária. Então, a situação ideal para mim, como seu advogado, você tem 300 empregados, dos quais 60 são elegíveis porque são hipossuficientes. Se 20 aderirem e 40 não aderir, é ótimo. Não vai ter juiz que vai dizer que houve coação. Especialmente se os 40 não forem demitidos nos próximos 6 meses, tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, ou nunca mais forem promovidos, aquela coisa toda. Se você mostrar que em condições normais isso não houve nenhum tipo de coação, nenhum tipo de represária, e você de fato acredita, isso vai funcionar. E por que eu acho que é melhor? Esse quadrinho, que é o último quadrinho da minha apresentação, que é o seguinte, gente... Eu tenho tempo, então eu vou falar com mais calma. Assim, primeira coisa bacana que eu queria dizer para o Gustavo, lamento avisar Gustavo, Marcinho, esses advogados chiques aqui, a gente vai esculhambar a sua arbitragem. Tá? Não deixa a gente entrar, porque a gente vai esculhambar. Suíça, Paris, Nova York, acabou. Tá? A gente vai chegar lá com a lancheira, cara, com a farofa e com o frango assado. Sabe por quê? Botar advogado trabalhista para fazer... O paletó é diferente da calça. O paletó é diferente da calça. Né? Sai blusa, se demora a gente vai de pochete. Então, olha... CDMA nunca mais será CDMA nunca mais... Então, assim, a gente vai bagunçar esse coreto, porque advogado arbitralista é o auge do elitismo, é Paris, Nova York, vários árbitros, arbitragem francos, suíços e tal. Acabou essa história. Tá? Agora vai ser uma arbitragem mais pé no chão. Eu usei o exemplo de uma reclamação trabalhista de R$800 mil. E advogado trabalhista sabe que R$800 mil é gerente nível médio, tá, gente? Aquela hora extra, aquele cara que a gente fala, que o empregador falava que era cargo de confiança e não é, faz uma conta aí, pega um advogado semi-letrado, chega a R$800 mil. Tá? Então, para esse cara, eu acho que vale a pena uma arbitragem. Tá? E aí é que eu acho que é interessante. Porque, olha só, se eu vou contratar um advogado hoje para fazer uma reclamação trabalhista, ele vai me cobrar... ali eu fiz de 15% a 20%, não é isso? 20% a 30%. 15% a 30% do valor, tá? Então, se é R$800 mil, eu acho que eu vou acabar pagando de honorários R$120 a R$240 mil. Tá? Que é o ticket médio dos honorários de êxito de um processo trabalhista. Por quê? Porque esse advogado também, ele pode até ser semi-letrado, mas ele sabe que esse processo demora muitos anos, que a empresa pode recorrer até o TST lá com agravo de instrumento no recurso extraordinário e que isso pode fazer com que ele demore 7 ou 8 anos para receber o seu crédito.
Esse processo trabalhista hoje, ele vai durar, se for um processo em que eu vou litigar, 5 a 10 anos, porque ele hoje dura em média 2 anos em primeira instância, e a Justiça do Trabalho é exemplar em termos de eficiência até chegar no TST. Aí ele vira a mesma história de sempre, que o TST é um tribunal afunilado, que nem o STJ, e o TST não abre mão do seu poder jurisdicional. Então, não é um tribunal que está tirando tanto, podando a sua jurisdição. Então, fica aquela coisa parada. O processo TST hoje está durando 4 anos. Então, você tem um processo que é 2 anos de primeira instância, 1 ano e meio, 2 anos em segunda, chega no TST, para, e se eu conseguir embargos ao STI, depois puxar esse negócio para o Supremo, eu tenho um processo de 10 anos. Então, eu, como reclamante, estou olhando para 5 a 10 anos de litígio, estou olhando a pagar para o meu advogado 120 a 240 mil. A princípio, eu não tinha custo do processo, agora eu tenho sucumbência, então, assim, não é mais se colar, colou, né? A gente notou não só uma redução de ações, mas uma redução do rol de pedidos. Porque antes eu não se colar, colou, eu vou colocar tudo ali, eu jogo. E aí, eu rezava para Santa Revelia. Santa revelia, e os juízes são ainda, muito pouco cuidadosos na revelia. A gente tem processos de revelia que são horrorosos, né? Eu sou sócio da Isa Soter, que era conhecida como a única juíza que procedente só inquérito, né? Ela era uma juíza inquérito ajuizado pela empresa para justa causa do empregado. Então, procedente só inquérito. Ela quer ser árbitra em trabalho. Eu falei, Isa, você vai ser escolhida. Não tem a menor chance, né? Mas a nossa chefe, a minha e do Zé, então a gente não pode falar mal dela. E a Isa falava isso. Ela, quando recebia um processo de revelia, é o que ela olhava com mais cuidado. E ela falava, muitas vezes em execução, eu anulava um monte de coisa, porque é ali que estava a sacanagem. E muitas vezes a própria revelia tinha sacanagem. Não conluio, não corrupção, mas sacanagem. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, o advogado botava tudo lá, rezava para a Santa Revelia, ver se eu vou ganhar o Golden Pot hoje, né? Se eu botar lá um processo que, se liquidado, dá 10 milhões, eu tenho 30% e 3 milhões. Já ganhei alguns anos de trabalho, né? Se não for um cara muito, não quiser andar de Porsche por aí, não for aqueles advogados mais bacanudos. Mas, enfim, eu não tenho nenhuma possibilidade de escolher o julgador. E aí, gente, tem um risco hoje no nosso trabalho que assusta até os empregados mais hipersuficientes. Eu tive um caso de um cidadão que vendeu a empresa e entrou com reclamação trabalhista, e sentado na audiência com a juíza, e ele tinha recebido 15 milhões de reais, a Luísa conhece bem esse caso, a juíza perguntou, o que você está fazendo aqui que não está na praia, com esse dinheiro todo? Então, assim, tem disso também, né? Tem também alguns juízes que são contrários ao reclamante rico, especialmente quando é muito mais rico que ele ou ela, fica aquela coisa complicada. Então, tem coisas que você não escolhe o juiz e tem maluco para todos os lados, né? Tem maluco pró-empregado, tem maluco, né? Então, você pode pegar um juiz ruim. Confidencialidade é relativa e pior, se o seu caso for bacana, a confidencialidade não existe, porque fica aquele pessoal lá da imprensa, do tribunal, encontrando para colocar no site no dia seguinte. Então, a gente já fala para o cliente que tem que deixar o seu caso mais com perfil baixo, porque eles adoram fazer a propaganda. E aí, no final das contas, eu estou achando que eu vou ter uma reclamação trabalhista que vai custar ao empregado, sendo bem sucedido, 120 a 240 mil, 5 a 10 anos. Se eu vou para o outro lado, e aí eu estou usando os dados do CBMA, porque o Gustavo prometeu uma comissão, né, se a gente fizer um negócio lá e tal, eu vou ter uma arbitragem de 1 a 2 anos, instância única. A gente está falando, como o trabalho é muito menor, razoável que o advogado cobre 5 a 10% de honorários, porque ele não vai ter mais 10 anos de trabalho, ele vai ter 1 a 2. Então, é razoável que assim seja. O custo, de acordo com aquela tabela de processo sumaríssimo, né, que vocês fizeram lá bacana e tal, daria 4% de custos mais o árbitro, né? Então, eu estou falando aí de mais ou menos 30 mil de custo, que não é um custo proibitivo. E aí, os casos em que eu quase tive arbitragem até hoje, enfim, eu trabalho muito pouco, confesso, para indivíduo contra empresa, mas eu tenho trabalhado cada vez mais em negociações representando executivos, que todas elas terminaram em acordo, mas a última que quase não terminou, a minha cliente falou, eu não vou para a justiça, porque eu tenho 48 anos de idade, eu quero trabalhar mais 15, 20 anos, e esse mercado é desse tamanho, mas eu iria para uma arbitragem. E aí, e a outra parte, que era uma empresa grande, de capital aberto, falou, pô, também prefiro. Então, a gente estava até discordando no mérito, mas já tinha concordado, eu estava louco para dar problema, para a gente abrir essa arbitragem, que ia ser um processo bacana, ia ser um processo grande, com 2 grandes escritórios, e enfim, ia ser uma boa inauguração do Instituto. E o grande elemento para ela era confidencialidade. O resto não interessa, eu só quero que esse negócio seja confidencial. E se for rápido, então, tem menos risco de vazar, melhor ainda. Então, no final das contas, eu acho que se eu apresentar isso para um grupo de gerentes, supervisores, diretores, que tem possibilidade, que são elegíveis porque são hipersuficientes, e disser,
é só para quem quiser, eu acho que eu vou ter uma adesão de 30% a 40% no primeiro momento, e essa adesão vai crescer na medida em que as pessoas forem comparar os casos. Eu tenho aqui o Joãozinho, que entrou com ação trabalhista, caiu com um juiz ruim pra cacete, que às vezes é só preguiçoso ou preguiçosa, o caso não anda. E eu tenho aqui a Ana Maria, que fez a arbitragem em 2 anos, estava com o seu dinheiro na mão, 1 ano e meio. Isso vai mudar, e aí é que nem os primeiros planos de stock option que a gente fazia, e eu falava isso, tem que ser adesão voluntária, aqueles que têm que pagar de verdade. No começo era 10%, 2 anos depois era 30%, e depois era todo mundo, porque o pessoal via que estava ganhando dinheiro e não perdendo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a arbitragem, educando as empresas, para que façam a arbitragem de uma forma que seja voluntária, sem qualquer restrição, sem qualquer penalidade para quem não aderir, e que você vá construindo a cultura. Com isso, eu acho que você elimina completamente a discussão de validade ou não da manifestação de vontade do empregado. E aí só fica, que eu digo, eu dou um alerta, né, para arbitralistas, eu acho que isso seria uma mudança importante, fica só a orientação, a ideia de que essa inconsistência entre o 444 e o 507 deveria ser curada, para você não ter uma fragilidade muito grande nas arbitragens de atletas. E é isso, gente, agradecendo a todos mais uma vez. No horário.